Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos falando aqui no programa Além do CNPJ e sejam todos bem-vindos. Esse é um programa que trata de questões que estão além da, da identidade jurídica da empresa. Falamos de inovação, falamos de novidades e de atualidades. Hoje nós temos a visita ilustre do nosso professor Luiz Carlos Gonçalves, professor aqui na FIB, assim como eu, e vou falar um pouquinho da trajetória do professor Luiz Carlos antes. Ele é graduado em administração pela Universidade de Ribeirão Preto, em 1981, e mestre em administração pela Universidade de São Marcos, 2001. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de fluxo de caixa, planejamento e gestão orçamentária, engenharia econômica, análise de investimentos, finanças corporativas, planejamento estratégico e gestão de custos. Nas atividades profissionais, ele desenvolveu nas empresas Texaco, ou Texaco, como é conhecida, a Interset, assessoria de racionalização, Massey Ferguson, do Brasil, a Rede Ferroviária SA, Ferrovia Novo Oeste e diversas empresas do ramo industrial e da logística nacionais. O professor Luiz Carlos Gonçalves também iniciou-se na vida universitária em 1995 e está aqui na FIB conosco desde 2007. Bem-vindo, professor. É um prazer em tê-lo aqui conosco e trazer o senhor aqui para falar de um assunto que vem deixando cada vez as pessoas mais incomodadas, um incômodo positivo. E vamos falar hoje, então, do novo papel da controladoria, a estratégia, sustentabilidade, inovação e nesse cenário de transformação corporativa. E eu já queria começar direto no eixo da nossa conversa, né? Quais mudanças recentes no papel da controladoria que você considera significativa para suporte estratégico das empresas, professor? Bom, a controladoria ela sofre toda a sua existência uma evolução muito visível, né? Começa ali, basicamente, nas funções de contabilidade, assume, né, o papel de gestora de custos, e à medida em que essa complexidade da vida, do mundo, vai se mostrando mais presente, ela vai se adequando como a grande fornecedora de informações, de elementos para essa tomada de decisão em um mundo extremamente dinâmico. Eu diria que agora, nas suas funções, na verdade, ela tem o benefício das grandes inovações tecnológicas, na rapidez de se trabalhar dados, fornecer informações. Então, para se ter uma ideia, né? Há 30, 40 anos atrás, a empresa fazia o seu fechamento do balanço no dia 31 de dezembro, o balanço ficava pronto em maio. Então imagina, para nós hoje é impensável isso daí, mas na época era o tempo suficiente para se tomar decisões, corrigir, fazer correções e tal. Hoje é muito presente, é muito imediato isso daí. Então nós trabalhamos com projeções assim, no máximo aí uma semana nós já estamos revendo os dados e refazendo essas projeções. Em algum Então, lugar, uma semana já é uma coisa absurda, né? exatamente. Então, o que acontece? A controladoria, os profissionais de controladoria têm esse benefício de contar com recursos tecnológicos que lhe dá esses dados para que ele faça essa análise, essa avaliação e forneça aí elementos para correção de cursos, né? Novas tomadas de decisões, de forma dinâmica. A gente tem notado no nosso dia a dia nas corporações que os balancetes eles são emitidos praticamente diariamente, né? Não é daqui uma semana, é até às 14 horas do dia seguinte, e ainda por cima, 14 horas é depois do almoço, né? Logo Já depois do está almoço. tarde, já, né? Já está tarde, né? E eu queria também saber, da sua opinião, como que a controladoria pode atuar para alinhar objetivos financeiros nas organizações, para atender essa demanda que exige a transparência e sustentabilidade. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que a gente se remete é a sustentabilidade do meio ambiente, mas a sustentabilidade do negócio. Então, qual a sua opinião com relação como que a controladoria pode atuar hoje para
traduzir isso, uma maior transparência e sustentabilidade nas corporações? Exatamente. É como nós temos esses recursos, não é? Com muita agilidade, digamos assim, no tratamento de dados, na capacidade de movimentar grandes dados com velocidade muito grande, que é justamente o recurso básico da inteligência artificial, a controladoria, ela trabalha isso daí, fornece uma visão de um passado muito recente, praticamente o agora que aconteceu, e já nos dá a possibilidade de desenhar um futuro também muito próximo. Então, como eu disse, uma semana, você está dizendo dia, e realmente é isso mesmo. Nós já quebramos, né, aquela dificuldade, por exemplo, de lidar com dados do estoque, que era o grande empecilho da Sim, contabilidade. Hoje não, nós temos condições de fazer isso em tempo real, tempo real. né? Vai ocorrendo as movimentações. Então nós temos balancetes que são praticamente os balanços fechados. E como nós temos esses dados, né, trabalhados assim quase que em tempo real, isso dá uma visibilidade muito grande do que está acontecendo e permite que aquelas pessoas envolvidas no processo decisório tomem essas decisões assim, digamos, em situações muito próximas daquele momento. O senhor falou uma situação que eu vivenciei há pouco tempo visitando um grande magazine aí que temos aqui na nossa cidade. Você pega lá o produto lá na gôndola e você leva até uma mesa, coloca sobre a mesa, a leitura daquilo já está em RFID, então, o sistema de controladoria por radiofrequência, ele já faz a leitura que tem ali, você faz o pagamento e leva embora. Quer dizer, todo o processo de logística que era feito por um contexto de profissionais, negócio todo, o próprio consumidor está fazendo. A entrada, provavelmente, utilizando um profissional da casa, mas a saída é o próprio consumidor. Eu entendo que, e até você falando sobre isso, eu entendo isso também. Deu essa agilidade, inclusive na questão da controladoria de estoques, que se transformou numa coisa extremamente ágil, né? E aí que eu pergunto, né? A controladoria, na verdade, tem se tornado participativa nas decisões estratégicas, né? Eu entendo assim que as informações estratégicas estão nas mãos daquele que vai tomar a decisão. Eu tenho percebido isso também, eu não sei se é essa a sua percepção, de que quando um determinado gestor está recebendo uma determinada informação, é aquela que interessa a ele para a tomada de decisão. Não é verdade? A pergunta é: como você enxerga essa evolução? As pessoas, os líderes, utilizando informações fracionadas, ela não tem mais aquela visão global, essa visão global está na mão de um gestor específico. Como que você enxerga essa evolução? Você acha que está ficando mais especializado ou é assim mesmo que tem que funcionar? Está havendo sim uma tendência de especialização. Isso. E interessante é o seguinte, né, o exposto, nós saímos de um momento em que se falava muito no generalista, né? O sujeito que dominava todos os campos, e parece que agora nós estamos entrando nessa especialização. Mas é justamente em função dessa precisão de informações que nós temos. Então, nós precisamos ter pessoas focadas naquilo ali, justamente para entender o que está acontecendo e eliminar eventuais distorções que possam estar ocorrendo ali. Então, essa especialização. Então, nós temos, assim, equipes especializadas fornecendo aí os insumos para aquele generalista que vai tomar a decisão num nível estratégico maior. Antes nós vimos aquele gestor que tinha uma informação mais globalizada, ele passa a ser um especialista com a intenção de dar eficiência. É isso, é isso que pelo menos eu compreendi Sim. agora. Mas e como fica a visão generalista, que é o foco que a gente tem apresentado, eu tenho utilizado, inclusive, na própria faculdade, né? Nós preparamos para o todo, né? Quando que se trata na condição especialista, é uma exigência e uma obrigatoriedade da empresa especializar ele? Na verdade, a visão generalista, ela deve fazer parte de todo mundo. Você precisa ter essa visão até mesmo para entender. Quando você está trabalhando numa visão focada, compreender alguns elementos que está levando àquela situação. Hum. Porque se você não tem essa visão, talvez te atrapalhe no trabalho, na tomada de decisões, mesmo sendo especializado. Então é necessário você dar um tratamento de compreensão de um contexto para entender
aquele ponto mais especializado que você está focando. Olha a importância, então, de sistemas especializados de controladoria para colocar os indicadores adequados na mão de cada gestor, né? Porque ele vai ver o KPI dele, né, o indicador dele, em cada uma das unidades que eles estão acompanhando. Tem lá um gestor que vai acompanhar os indicadores gerais, é isso. Esse é um ponto importante, porque eu já estive em empresas que tinham muita preocupação em criar indicadores. É. Então havia uma infinidade de Nossa. indicadores e quando você ia utilizar aqueles indicadores, muitos, não tinham sentido. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha um indicador horas de treinamento, para avaliar a área de treinamento. Que sentido tem você avaliar por horas de treinamento? O que significa que aquele treinamento foi eficiente ou que simplesmente você cumpriu um cronograma, né? Então, os indicadores eles têm que ser muito bem dimensionados. Então, não adianta ter uma infinidade de indicadores que não dizem nada. Então, aí você especializa nesse ponto. Eu tenho poucos indicadores, mas que efetivamente mostram o que eu preciso enxergar. Essa é uma grande verdade. Eu tenho visto aí algumas empresas na área de vendas, né? Onde ele tem que acompanhar 32 indicadores. Não consegue controlar esses 32 indicadores. E nos indicadores que demonstram eficiência são 17. Então imagina que se ele não atinge os 17, o indicador de eficiência dele cai. Provavelmente tem indicadores, como você disse agora, que talvez não sirvam para tanta coisa. Número de horas de treinamento, sei lá, tem que haver a, a, a necessidade disso e qual É. a efetividade disso, né? Agora falando um pouco de um assunto um pouco mais amplo, né? Em tempos de mudanças de economias, de alta volatilidade no que nós estamos vivenciando hoje, né? Quais são as práticas de controladoria que se deve adotar para garantir resiliência financeira nas empresas hoje? Pois é. Aí nós voltamos, né, àquele assunto que eu vejo que nós tivemos um momento muito importante aqui no Brasil, foi quando das privatizações. Sim, Porque até então, você deve ter visto isso também, as empresas eram muito focadas no resultado, sim. lucro ou prejuízo. E nós tínhamos essa cultura de colocar, por exemplo, a gestão do fluxo de caixa em segundo plano. Parecia uma coisa que não era tão importante. Eu tive esse problema, ou seja, eu tive esse choque de cultura. Quando privatizou a empresa que eu trabalhava, eu fui o primeiro gerente de controladoria. Eu implantei o sistema e eu precisei trabalhar de acordo com a cabeça do norte-americano. E o norte-americano, ele não queria saber do resultado, na verdade, ele queria saber do caixa. Ele falou para mim, cash is the king. O caixa é o rei, né? Era fluxo de caixa. E aí eu comecei a compreender o porquê. Olha, por que que algumas empresas dão prejuízo ao longo do tempo e não vão à falência? E algumas empresas aparecem, mostram um resultado positivo e de repente você tem a notícia que a empresa foi à falência. É justamente essa visão de caixa que ela é mais imediata. Então a controladoria, ela fornece elementos, embora, né, ela não esteja na gestão do caixa, que é outra área. Nós temos as duas áreas da administração financeira, a tesouraria e a controladoria, que volta-se para o futuro, coisa e tal, para, digamos assim, enquanto que a gestão do caixa, ela trabalha mais em regime de caixa, a controladoria trabalha no regime de competência. Mas esse trabalhar no regime de competência, com a agilidade dos dados, com o fornecimento de informações que vão se traduzir numa posição de caixa, né, numa posição de disponibilidade, de liquidez de curto prazo, a condição de ter um fluxo de caixa positivo, então dá essa condição de sustentabilidade a ela. Muito legal. Então, nesse sentido também, eu já queria aproveitar o embalo. Um deles que você já me disse que é a métrica principal, mas eu tenho percebido também, professor, que as empresas têm se preocupado com indicadores que antes eu não tinha, pelo menos, uma visão tão ampla assim. Por exemplo, ele pode trabalhar a figura do fluxo de caixa, que eu concordo, deve ser dessa forma mesmo, mas ele se preocupa hoje com participação de mercado, que é share,
ISC, que é o Índice de Satisfação de Clientes, que são indicadores importantes que dão o contexto de perenização do negócio e a relação, principalmente com o cliente final, que é aquele dele voltar para a empresa, ele continuar gerando o fluxo de caixa. Por exemplo, no ramo automotivo tem a oficina, né? O sujeito tem que fazer as manutenções, faz uma venda, às vezes uma venda não tão abastada em termos de resultado na hora da negociação, mas durante esse relacionamento vai garantindo um fluxo de caixa para a empresa. Nesse sentido, na sua opinião, quais são os métodos ou métricas para controle de desempenho que tenham ganhado relevância na gestão estratégica de negócios atualmente? Olha, uma coisa que a controladoria não fazia algum tempo atrás e hoje nós percebemos que faz, é o tratamento estatístico dos dados. Sim, O relacionamento. Então, por exemplo, que determinada informação está relacionada com outra, o relacionar dados, por exemplo, de custos com os itens vendidos, entendeu? Então, esse tratamento estatístico, que vai além do simples registro contábil, coisa e tal, fornece, nos dá possibilidades de fazer de novas métricas e que vão mostrando para a gente o seguinte, onde que nós devemos atuar mais firmemente ou não. Porque, embora as áreas tenham, assim, objetivos, né, distintos, elas estão interligadas. Então, quando eu estou tratando, por exemplo, da área financeira, eu não posso me esquecer da área de vendas, sim. né? E como dizia o Peter Drucker, né, as áreas da empresa, com exceção do marketing, né, da área de vendas, essas áreas que gastam, que consomem recursos. A única área que traz recursos para dentro da empresa é a área comercial. Sim. Os recursos estão lá fora, os recursos financeiros, ela vai trazer para nós, né? Então, esse casamento, entendendo as relações que existem, né, entre o que se demanda internamente com as demandas externas e os custos que são gerados e as receitas produzidas, é que vai fornecer algumas métricas muito interessantes para essa sobrevivência nossa ao longo Eu do gostei tempo. dessa posição, porque ela traz também aquela métrica da gestão do futuro do produto, né? A durabilidade dele, principalmente quando a gente está trabalhando com aqueles produtos que têm obsolescência programada ou a obsolescência perceptiva, né? Então, se você está vendendo um aparelho de celular hoje, quanto tempo ele vai durar em termos de qualidade, de funcionalidade, e quanto ele vai durar em termos de moda, né? Porque a Certo? pessoa quer trocar. Então, esse tipo de controladoria, ele também trata não mais como a controladoria no passado, que registrava história. Agora ele Exatamente, desenha e arquiteta o futuro, né? exatamente. E Muito aí, legal. poxa, o próprio consumidor ele sente isso. Quando Sim, o sujeito vai comprar por exemplo, um celular, que é né, um objeto de desejo aí mais comum, ele sabe que aquele aparelho já está com os dias contados, né? Quando ele sim. recebe a caixinha, o aparelho novo, ele sabe que aquele aparelho tem 6 meses de vida pela frente, sim, como novidade, e depois já vai se tornar obsoleto. Pois é. E esse é um ponto que a empresa tem que tomar muito cuidado e tem que prestar muita atenção para que aquele ciclo de vida do produto, que antes podia ser um ciclo até mais prolongado, ele já se tornou muito curto, né? Mas olha como a controladoria ganha uma conotação de moldadora do futuro, né? É uma mudança muito radical, né, professor? Muito radical. Nossa, é uma mudança que há pouco tempo, até quando nós começamos nossa vida na docência, isso fazia parte da teoria, e hoje nós estamos vivenciando práticas, né? Então aquela teoria é aplicável na prática, né? Aí em cima disso eu pergunto também, né, professor? E o orçamento tradicional, hein? Ainda é uma ferramenta eficaz? Ela precisa ser reformulada para atender as necessidades? Qual a sua opinião isso? Olha, o orçamento é interessante, a evolução que teve, né, ao longo do tempo. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, orçamento de base zero era uma novidade, Nossa, né? era até uma coisa meio Eu me lembro, mística, né? eu tinha ali alguns artigos Nossa, de Harvard verdade. falando orçamento de base zero. Na época eu ficava até assim, era Pra até quê? difícil entender, né? O que É, é isso, né? Porque nós tínhamos sempre o histórico, né? Cadê o histórico? De repente uma coisa assim. base zero. E aí nós temos o quê? O orçamento flexível, que também muita gente não conseguia compreender, porque o orçamento, ele sempre foi utilizado como uma medida de avaliação de gestores, Sim, né? E como é que entra esse orçamento flexível? Agora,
E nós temos, né, nós temos que nos embasar agora nesses recursos tecnológicos que estão aí, vão ficar por aí, e a tendência é que cada vez mais, né, fornecendo mais possibilidades para nós. Então eu vejo o seguinte, o modelo básico de orçamento, ele permanece. O que nós teremos como introdução é essa capacidade de fazer essas avaliações em prazos muito curtos. E, ao mesmo tempo em que nós fazemos a avaliação do que aconteceu, do que está acontecendo, e já vamos propondo novos, né, valores para o que está vindo, então ele se torna algo muito dinâmico. Muda, assim, diariamente se nós começarmos a utilizar esses recursos adequadamente. E mais os recursos de inteligência artificial, nós podemos introduzir e facilita ainda mais. Então, ou seja, o trabalho mecânico, que se tem esse trabalho vai ficando cada vez mais distante do ser humano e vai ficando para nós o trabalho de tomar decisões em cima disso. É muito legal ouvir isso, porque na verdade eu tenho visto isso no dia a dia, né? Mas não tinha visto por esse ponto de vista. Então, o orçamento foi desenhado, as aquisições de produtos, estoques foram aí, e mais acompanhamento do mercado também. Aí a precificação do mercado cai. E a minha precificação, por conta de compras realizadas, ficou acima. Então, os meus markups estão desatualizados. Olha o pós-venda no que virou, né, professor? Aí chega lá o negociador e fala assim: ó, fiz uma compra com você lá no passado. Nessa venda do passado me deu uma precificação nesse valor, meu preço ficou fora do mercado. Eu quero desconto na compra que eu já fiz e recebi. E ele vai me dar uma bonificação disso para complementar e trazer no meu custeio, para que o meu markup seja garantido e eu não tome prejuízo. E olha, a cadeia vira para trás. Ele vai fazer a mesma coisa com o fornecedor. Virou a controladoria, né? Quer dizer, a questão orçamentária, que era uma coisa estanque, ela ficou flexível para o futuro e para o passado. Ele Extremamente dinâmico. doido, né? Chega a ser um ponto de vista quase inexplicável. Tem que mudar os livros agora. E outra coisa, você vê que o foco da controladoria, que era um foco totalmente interno, é um detalhe agora, o interno. O foco é externo, entendeu? Então você precisa. Essas coisas assim, que às vezes a nossa cabeça demora a entender um pouco o que está Sim, acontecendo. Então, sim. e você sabe uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Sempre falo, professor, é muita matéria para estudar e tal. E eu falo o seguinte: olha, a melhor época para nós todos era a época do descobrimento do Brasil. Porque veja bem, o Cabral chegou aqui, fez um relatório lá que foi a carta do Caminha para o rei de Portugal. Então, porque uns 40 dias para chegar essa carta lá, para o rei ler, discutir o que ia fazer aqui no Brasil e mandar uma carta para cá falando para o Cabral o que ele tinha que fazer. Olha aí, Quase passou seis. quase 6 meses. Aí o Cabral ia fazer as considerações dele, ia devolver, né? Então, veja bem, o sujeito não tinha estresse. Sabia que tem uns 6 meses pela frente para tomar alguma decisão, fazer alguma coisa. Agora, né, nós fazemos alguma coisa aqui, você acabou de dar o enter ali no seu computador, alguém já recebeu essa informação, já te questionando. Então, o nível de estresse aumenta Sem bastante dúvida. para o tomador de decisões, Sem porque dúvida. ele é cobrado o tempo todo. Aquela decisão que ele tomou como sendo correta naquele momento, em 5 minutos depois, pode já não ser a melhor. Na metodologia ágil, a gente determina isso com T, né? T de tempo. Então, o T60 hoje é considerado um tempo muito longo, quer dizer, 60 minutos, você imagina. Que Imagina. doideira, né? Então, a controladoria tem que estar muito em cima mesmo, né? Exatamente. Agora me diga uma coisa, como a controladoria hoje pode ajudar as empresas a gerenciar riscos e, ao mesmo tempo, identificar oportunidades de crescimento hoje? Praticamente essa resposta foi dada já nessa tua Nessa resposta conversa anterior. nossa. Mas que ferramentas hoje você indicaria para que o pessoal ficasse super atualizado aí? Porque a análise de risco hoje é quase automático, né? Você vai fazer uma análise de risco, e foi isso o tempo que você fazia o mapa de riscos, né? O mapa de risco está online, né? Ele já dá o Exatamente. ponto de risco até por pontuação percentual, né? Como que você acha que a controladoria pode ajudar nisso para gerenciar esses riscos, hein? Então, Exposto, é complicado até, porque os elementos nós já temos, né? Sim, Então, é justamente
essa atenção mesmo, que é onde o ser humano ele se torna o ponto central, mesmo com todos esses recursos tecnológicos de inteligência artificial e coisa e tal, que tanto preocupa as pessoas com relação à manutenção de determinados postos nas organizações, né. Nós não podemos, às vezes não dá para você automatizar tudo. Então muito ainda precisa da interferência do ser humano, né, que é justamente, ter esse feeling, para tomar essas decisões, para minimizar esses riscos, essa coisa que é tão volátil. Você acha que o setor de orçamento, controladoria, poderia ser considerado um outro nome para ele hoje? Orçamento, controladoria e gestão de risco? Estaria tudo na mão da controladoria hoje? É, pode ser, nada impede, mas depende muito de como você vai, enfatizar o seu trabalho ali. Entendi. É. É que, veja bem, a controladoria deixou de ser aquela coisa de controle, né. É, Ela tem um dinamismo, então é ficou o quase nome. preditiva já, né? Exatamente. Olha, passou a ter uma característica preditiva, é uma coisa bem essa cara É porque mesmo. a controladoria, ela tem a contabilidade como um elemento fundamental, mas ela passa a adotar técnicas estatísticas, e a estatística é justamente para tentar nos dar uma visão ali de futuro, né. Agora, para concluir um pouco a nossa conversa, quais as competências os profissionais de controladoria que precisam desenvolver para atender essas novas demandas hoje? Onde a universidade pode ajudar? Eh, Qual é a competência que precisa ser desenvolvida? Porque hoje com inteligência artificial parece que ela vem para tomar tudo, mas eu não entendo assim. Inteligência artificial, na minha opinião, ela é mais uma ferramenta. Ela vai te dar mais informações e vai fazer o trabalho braçal de muitas coisas. Mas a tomada de decisão ainda é de quem trabalha com da controladoria, orçamento, e ainda mais ganhando essa conotação que o senhor está me passando aqui, de aspectos preditivos. Quais são essas competências que eles precisam ser desenvolvidos hoje? É justamente essa, a capacidade de interpretar aquilo que você não consegue quantificar, principalmente. Aí é que entra aquele paradoxo, né, do especialista e do generalista. Ao Sim. mesmo tempo que o sujeito é um especialista, ele tem que ser um generalista também, de enxergar, de conhecer o que está acontecendo no no mundo de uma forma geral, às vezes até com assuntos que nem tem muito a ver com o trabalho dele. Então, ele tem que desenvolver essa competência de filtrar informações, mas estar sempre ligado com o que está acontecendo no mundo. Mesmo que aquilo pareça, olha, o cara trabalha, por exemplo, no setor de agronegócio, mas que importância tem saber o que está acontecendo, tendências da moda? Não interessa. Tudo isso mostra mudança de comportamento, mudanças de consumo, não é? Mudanças do comportamento do consumidor de um certo sentido. E é tudo, e essa visão é desse entendimento do contexto mundial é que dá ao indivíduo a capacidade de perceber coisas que nós não conseguimos ainda, talvez, colocar em números para fazer uma métrica matemática. Então você acredita então que as competências que precisam ser desenvolvidas, né, atualmente é justamente essa competência do generalismo, é isso? Exatamente. Nossa, que é uma visão bem diferente, porque hoje numa empresa que exige tanto a individualização, a especialização, o que vai fazer diferença é o generalismo. Por exemplo, veja, algum tempo atrás, que importância tinha para o administrador acompanhar programas de futebol? Sim, Hoje o futebol tornou-se um negócio. sim, Então, entendeu como é que acontece? Isso e é um exemplo até simples, perto do que nós estamos vendo. Então é sim. importante que o indivíduo conheça tudo isso, porque há uma influência. E essa influência é que não consegue ser medido. Então, há algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma entrevista, onde o indivíduo falava que a inteligência artificial, o médico fizesse, por exemplo, diagnóstico de uma pessoa, e às vezes a inteligência artificial diria o seguinte: olha, esse indivíduo vai ter determinado câncer. E todos os exames diriam o contrário. E ele fala a mesma coisa que a inteligência artificial, por exemplo, ela fala assim: vai chover. Mas todas as medições da meteorologia diz que não vai chover.
E aquele camarada lá do campo, o cara que não tem conhecimento nenhum, ele olha para cima, vai chover e chove à tarde, né? Então, ou seja, Vi muito disso. exatamente, esse indivíduo tem algumas percepções que ele não sabe explicar por que Sim. que vai chover. Empírico, né? A inteligência artificial, o grande tratamento, cruzamento de dados, tal, permite a ela identificar que pessoas que tinham algumas características que são irrelevantes hoje no exame de saúde, por exemplo, são aqueles indicadores que o indivíduo vai ter determinada doença no futuro. Agora eu entendo esse generalismo, porque a inteligência artificial na resposta não é o mais importante. O mais importante é a pergunta, né? A pergunta. É a pergunta. Olha, professor, eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com o senhor, foi muito bom. Acho que abriu aí uma nova vertente aí no pensamento de como que se funciona a questão de controladoria, principalmente essa questão de ser uma ferramenta preditiva e não de controle da história, né? E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com o senhor. E espero que vocês tenham gostado também dessa proposta, porque ela é bastante, levanta muitas questões a mais. Espero que isso tenha ajudado a vocês a entenderem um pouquinho mais as figuras da controladoria em tempos, nosso tempo, né, contemporâneo, e espero vocês no próximo programa. Obrigado a todos.